Pessoal, esse daqui é um dos formatos de painéis que eu já mostrei aqui, que pra mim, um dos formatos que eu mais gosto de montar um quadro de distribuição. Ele realmente fica grande, muito maior do que muita gente está acostumado, mas em ambientes, principalmente comerciais, escritórios, pequenas fábricas, etc., é o modo mais interessante. Porque aqui eu tenho um grupo de circuitos que eu consigo ligar para um IDR, separando um grupo de circuitos, eu posso colocar cada IDR para um grupo de circuito específico. Posso ter aqui circuitos individuais, ou seja, o IDR específico só para aquele circuito. Em alguns casos, a área é tão molhada, tão crítica, que pode acontecer um desligamento muito frequente. Então, eu não quero que desligue outros circuitos, então eu individualizo colocando um IDR só para aquele circuito. E um grupo de circuitos que eu não quero colocar o IDR. Mas aí me questionaram como é que eu faço essa separação de circuitos e uso o IDR quando o painel é espinha de peixe. Porque se eu coloco o IDR lá no geral da espinha de peixe, que eu já mostrei aqui, o painel deixa de ser funcional, porque qualquer circuito que tem problema vai desligar absolutamente tudo, que é o que a gente não tem aqui. Esses circuitos aqui que desligarem nem interferem no IDR, ou esses daqui se desligar é individual, cada um tem um seu IDR próprio, ou caso esses daqui vai desligar só esse grupo de circuito, esse continua funcionando, esse continua funcionando, e assim eu consigo separar bem os circuitos. Mas a espinha de peixe, se eu coloco geral, não dá, mas eu consigo colocar os IDRs e dividir na espinha de peixe? Dá sim. Esse daqui é um quadro formato espinha de peixe que tem os IDRs individualizados. Isso aqui é um painel que foi retirado de uma obra e está muito bem feito aqui o formato. Como é que eu coloco o IDR só no circuito que eu quero? Observando aqui, você vê que tem um disjuntor, tinha os DPS aqui no lado que foram retirados, e aqui eu tenho os circuitos que estão ligados na espinha de peixe, comum, todo mundo já conhece. Porém, aqui abaixo é onde que vem essa diferenciação de circuitos, ou seja, se nesse circuito aqui eu não quero IDR, eu ligo diretamente o circuito. Se eu quero IDR, eu saio do disjuntor aqui, passo pelo IDR que eu quero e agora sim eu alimento o circuito. Pode perceber que eu tenho aqui uma fase e um neutro alimentado aqui pela fase, pelo barramento de neutro, vai diretamente para os circuitos. Poderia ser também aqui um disjuntor bipolar alimentando um IDR específico e indo para o circuito. E dessa forma, eu consigo selecionar o circuito que eu não quero IDR e o circuito que eu quero IDR. E caso qualquer um aqui vier desligar, vai desligar individualmente sem alterar nenhum outro circuito. Mas caso você já tiver o quadro espinha de peixe montado, mas não tem espaço para o IDR, não tem problema algum se você acrescentar um painel embaixo, que inclusive algumas fábricas fabricam painéis sobre encomenda, pode pedir um formato específico como esse, para ser acoplado embaixo do painel, se for sobrepor é mais fácil ainda, e aí você consegue colocar os IDRs lá, faz a furação, passa os cabos e pronto, consegue adequar os circuitos colocando o IDR somente no circuito que realmente é obrigatório, que você precisa e quer que ele funcione, e deixando os demais individualizados e sem interferência caso algum IDR venha atuar. E aí, conta aqui qual dos quadros que você mais gostou, qual dos quadros que você costuma montar. Sabia desse formato que espinha de peixe? Sabia desse formato aqui? Conta pra gente aqui, não esquece de seguir a gente pra mais, hein?